Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você não já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte que eu preparei para você, galera. Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV desta segunda-feira com Roger Flores, Rodrigo Coutinho e Sérgio Xavier Filho. A seleção começa agora para falar de Campeonato Brasileiro, de Seleção Brasileira, das eliminatórias europeias e aquilo que a mesa achar pertinente no programa que começa agora e vai até às 3h30 da tarde. Beleza, Serginho? Vai, André Rizek, tudo Ótimo, bem? vou muito bem, e você? Certo, você fez aí um cardápio extenso ali, várias coisas, né? E sempre me chama a atenção essa vontade que todo mundo tem de achar coisas definitivas, né? Então, de uma hora para outra, o Palmeiras não existe mais, o Palmeiras agora está em decadência, o Flamengo campeão, né? E há uma semana era o contrário, né? Era o Palmeiras, né, voando, ninguém pega o Palmeiras, etc. Há um bom tempo o Santos estava rebaixado e agora o Santos saiu do rebaixamento como se já tivesse tranquilaço, né? E as coisas não são assim. Você pegar um jogo e pegar esse jogo e multiplicar por 5, que são os 5 jogos que faltam, é um erro, né? É um equívoco. E eu acho que está tudo muito aberto com a lembrança que na parte de cima da tabela o Flamengo não está jogando bem. E o Palmeiras se complicou nessas últimas 2 rodadas. Então, é um momento um pouquinho de baixa dos dois ali. Acho que vale a pena a gente ser um pouquinho mais ponderado. É que na matemática, o Palmeiras tinha 66% de chance de título. Aí teve 2 derrotas, né, para Mirassol e para Santos como visitante. E aí ela cai, né, segundo o que está publicado no GE, de 66% para 30%. E nesse momento, reta final de campeonato, restando 5 partidas, o Flamengo só depende dele. Ganhou as 5, é campeão brasileiro. Então, assim, teve uma troca de guarda na liderança e nas chances para título. Agora, se a mesa aqui tem uma percepção diferente do que dizem os números, depois quando a gente colocar os jogos que restam, se tem muito espaço para tropeço de um ou de outro, é outra história que debateremos. Mas hoje, a troca de guarda, né, a chance, a faca para cortar o queijo está na mão do Flamengo. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Rizek? Obrigado, um abraço a você, ao Serginho, ao Roger, a galera de casa. Vou te dar um dado que vai corroborar o que você está falando. A faca e o queijo na mão. Desde 2006, né, o campeonato é disputado por 20 clubes, campeonato de pontos corridos. Em apenas 2 ocasiões, um time que estava 3 pontos ou mais abaixo do líder do campeonato terminou campeão. 2 ocasiões desde 2006. E o Flamengo foi o time em ambas. 2009, tinha 4 pontos a menos que o Palmeiras, após a 33ª rodada. 2020, tinha 4 pontos a menos que o Internacional, após a 33ª rodada. Isso quer dizer que está definido? Óbvio que não. Aí teve um confronto direto, né, no Maracanã, vencido pelo Flamengo. Reduziu ali para 1 ponto e depois passou. Quer dizer, o Flamengo passou no confronto direto naquela ocasião. Não está definido, óbvio que não. Acho que é um momento até natural ali de oscilações, que você não vai render no seu melhor por uma série de coisas, né? Essa semana a questão dos desfalques ela é muito imperativa para a gente poder fazer essa análise dos 2 times, mas é uma baita de uma vantagem. Não precisa de 5 vitórias não, hein? Precisa de 4 vitórias. 4 vitórias e um empate. Se o Flamengo tiver essa sequência, o Palmeiras não pega mais. Perfeito, perfeito. Ele tem 3 pontos de vantagem, 4 vitórias e um empate. Perfeito. Não, para mim o tropeço. Para mim o jogo que realmente define a situação é o Mirassol. Esse de sábado eu achava praticamente, não vou dizer impossível, mas a missão do Palmeiras era hercúlea com tantos desfalques. A derrota para o Mirassol com o time completinho é que eu acho que realmente foi a mais pesada dessa sequência. Tudo bom, Roger? Boa tarde, bem-vindo. E aí, Rizek, tudo bem? Coutinho, Serginho, eu vou nessa onda também da questão da esquizofrenia, né, do torcedor, né? Vou bater nessa tecla. Óbvio que os números são importantes da gente analisar, mas são contextos diferentes também. A gente não pode só abraçar os números, aconteceu uma vez, aconteceu 2, ou a porcentagem desse agora é maior, daquele é maior. Eu acho que a gente tem que analisar a produção, analisar a tabela, analisar os jogos que os 2 times têm pela frente, porque dá para tirar de contexto essa última rodada, né, dos 2. Acho que o Palmeiras muito mexido, jogando fora de casa contra um Santos muito mobilizado, contra um Santos
que tinha que ganhar aquele jogo de qualquer maneira e teve uma simbiose importante com o torcedor que comprou esse barulho. Era um jogo muito difícil para o Palmeiras. E o Flamengo num jogo em que foi muito facilitado, né, pelas expulsões, 2 jogadores a mais desde o primeiro tempo, conseguiu reverter e fazer um placar largo. Então, eu acho que essa análise dessa rodada das 2 equipes, né, eu acho que ela é muito rasa para a gente analisar o que pode acontecer a partir de agora. São 5 rodadas para as 2 equipes. Falo mais uma vez, não acredito que as 2 equipes vão ganhar os 5 jogos. São jogos difíceis. Essa é uma rodada teoricamente mais difícil para o Flamengo. O Flamengo vai ter seus desfalques, vai entender quem pode jogar, principalmente na parte física, quem consegue chegar para jogar o Fla-Flu. O Palmeiras é o Vitória, né? Porque inverteu o jogo, né? O Palmeiras pega o Vitória em casa, com alguns reforços também. Teoricamente tem um jogo mais fácil. Esse pacotinho agora, esses 2 jogos, né? Era um pacote péssimo pro Palmeiras. Sim. Pô, Mirassol, ninguém quer jogar em Mirassol, né? E o Santos com essas circunstâncias. A partir de agora, o pacotinho do Flamengo é um pouquinho mais complicado. Mas eu me decepcionei com o Palmeiras contra o Mirassol. Eu também. Eu me decepcionei. Sobretudo no primeiro tempo. Me decepcionei. Horroroso. Horroroso o primeiro tempo. Sem tirar os méritos, obviamente, de um time que não perdeu de ninguém ainda em casa e que vai pegar o Flamengo na última rodada, né? Mirassol é brilhante no campeonato, brilhante. Mas eu esperava um Palmeiras também, diferente. Né? A gente não pode ter essas certezas todas. A gente já vê torcedor cravando o título nacional e, consequentemente, até o Intercontinental, né? Intercontinental não, mas o Sul-Americana, Libertadores, não, agora já não está mais jogando, já perdeu a embocadura, já não está mais daquele jeito. Achei que vocês iam cravar aqui campeão brasileiro da Libertadores. Eu vou embora. Pode. Só isso que você esperava da gente. Pode. Se a gente cravasse, não tinha programa. Agora vai ter programa, aberto, vai. Muito aberto. E estou com o Serginho ali atrás. A briga também vai ser uma briga árdua para o Santos, por mais que ele tenha reagido bem contra o Palmeiras. Mas também tem uma reta final difícil e que precisa ter muita concentração e atenção para não deixar e escorregar e patinar nessa reta final para não ser rebaixado. É uma reta final muito importante nas 2 pontas e na zona de classificação para a Libertadores também. Bota a classificação. Faz tanto tempo que a gente não tem uma classificação com todo mundo, com o mesmo número de jogos. Não temos nesse momento porque o Galo não temos mais. Jogou. Mas assim, jogou com o Bragantino, né? Mas assim, na briga pelo título, finalmente, Flamengo, Palmeiras. E lá embaixo também, tá? E lá embaixo não tem mexida. Exato. Também. Eu ia falar Flamengo e Palmeiras, né? O Cruzeiro já está no momento de curtir o belíssimo campeonato que fez, pensar em título. A 7 pontos do Flamengo, me parece, nesse momento, que não é real. Né? O Cruzeiro vai tentar chegar, né, nas últimas 2 rodadas classificado direto para ir se concentrar em semifinal e, teoricamente, uma final de Copa do Brasil. É isso que o Cruzeiro, eu acho que pelo menos passa na mente de todo mundo. E na última rodada é Santos e Cruzeiro. Se isso acontecer, porque vai ser no domingo, há 3 dias de o Cruzeiro enfrentar o Corinthians. Pode ser um benefício para o Santos na Vila. Então, assim, na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras com o mesmo número de jogos. Na briga por G4, todo mundo com o mesmo número de jogos, né? Considero que o Mirassol já é G4, mas Bahia, Botafogo... A novidade é o Bragantino, tá? O Bragantino entrou nessa briga. Com 3 vitórias seguidas, né? Estava na briga de baixo e mudou. Está na briga de cima. Então, Bahia, Botafogo, Fluminense, Bragantino, com um jogo a mais. São Paulo, né? São os times que estão ali... sonhando. O São Paulo me parece muito difícil também, né? Muito difícil. Mas... São 14 pontos para uma vaga direta de Libertadores em São Paulo. Não, São Paulo digo para vaga na pré-Libertadores. Sim. Eu acho muito difícil. São Paulo aí joga teria que em casa. contar... assim, esses times podem contar com um título do Cruzeiro, de Copa do Brasil, e aí você tem uma situação que você chega até G8 no Campeonato Brasileiro. Então é com isso que o São Paulo sonha nesse momento. Acho que o São Paulo pegar a 7ª posição do Fluminense, eu acho muito pouco provável tirar 6 pontos, até pela... Mas o Fluminense pode ser também o campeão, né? Da Copa do Brasil e abre essa vaga, né? Também pode abrir. São as 2 chances. Aí vem Galo, com um jogo a mais, Vasco, Ceará, Corinthians, Grêmio, e aí começa a turma do rebaixamento. Internacional, Santos, Vitória, Juventude e Fortaleza, com o mesmo número de jogos, o Sport já está agora matematicamente rebaixado.
Eu acho que a briga vai ficar entre Inter, Santos e Vitória por uma vaga ali. Também acho. A lógica é essa. Também acho. Uma fugida, assim, uma escapada do Juventude ou do Fortaleza vai ser uma surpresa para mim. É mais difícil. Apesar do Juventude ter vencido o Vasco fora de casa, né? Sim, que era um jogo que pouca gente acreditava que poderia acontecer, mas a situação de pontuação é cruel, cara. Se você olhar aí, 15 pontos em disputa, né? 15 pontos em disputa que o Juventude tem. Tem que tirar 4 para o Santos desses 15 pontos em disputa, 5 para o Inter. Nesse cenário de zona de rebaixamento, é muito difícil a gente ver uma recuperação como essa. Vamos ver os jogos que restam, então, para esses times envolvidos na luta contra o rebaixamento. Aqui eu acho muito difícil prever, porque são times que não são confiáveis, né? E aí, por esse motivo, estão na situação. Então, o Inter vai visitar o Ceará, vai receber o Santos, confronto diretaço. Olha que jogo é esse, Internacional e Santos. Aí vai visitar o Vasco, vai visitar o São Paulo na Vila Belmiro e termina a sua participação contra o Bragantino. Essa sequência do Inter é ingrata. Até porque o time não está jogando nada, Isso né? que eu ia falar, se bobear, desses 4 aí, ou 5, o Inter é o que joga menos futebol. E tem menos Sem dúvida. mobilização do que Concorda? Santos e Vitória. Né? O Bragantino melhorou. Ceará voltou a Não. fazer Eu tô falando tá falando de Inter, todo, Santos, tá. Vitória, Juventude e Fortaleza. Sim. O Inter é o que joga menos futebol hoje. E não tem aquilo que Santos e Vitória têm nesse momento. Um alçapão, estádio lotado, né? O Inter está bem desmobilizado. O Inter tem que fazer nesse jogo com o Santos, tem que fazer uma mobilização com seus torcedores, dar de graça, dar prêmio, dar não sei o quê, precisamos de vocês, para lotar o Beira-Rio. Porque se não for gente lá, se não for apoiar, o time parece que não responde. O último jogo do Inter no Beira-Rio conseguiram praxe. Acho que não é um bicho, se ganhar, tem um tanto aqui. Acho que é uma Se praxe. não ganhou, fica... Isso é difícil de Por isso comprovar. que eu tô Eu estava só trazendo como, historicamente, jogos que parecem tranquilos, como Santos e Cruzeiro, na hipótese de o Cruzeiro já estar na Libertadores. E a gente teve, em últimas rodadas, partidas que desmentem essa certeza que nós temos, né? Em 2009, Flamengo e Grêmio, com o time de moleques do Grêmio. A final do Campeonato Brasileiro de 2020... porque nem o Flamengo derrotou o São Paulo naquela última rodada e nem o Inter derrotou o Corinthians. E São Paulo e Corinthians não brigavam por nada também no campeonato. E jogaram o jogo da vida deles naquela rodada. O São Paulo ganhou o jogo. O São Paulo ganhou o jogo, ganhou, exato. E o Inter empatou com o Corinthians. A última rodada do ano passado, o São Paulo fez um jogo duro com o Botafogo no Newton Santos. E era o Palmeiras que estava lutando pelo título quando o Botafogo. Você vai empatar o jogo, pô, no segundo tempo. Não achei tão duro assim. Eu só trouxe o exemplo do Avaí. E como o Palmeiras Remo, perdia do Fluminense, acabou nem fazendo diferença. porque o Avaí não tem mais nada na competição. 2 rivais do Avaí estão buscando o acesso, que é o Criciúma e a Chapecoense. E o Avaí está com salário atrasado. Os então, dois do cara, mesmo estado ainda por cima, então, né? os 2 rivais de estaduais. E o Avaí está com um salário atrasado, então deve ter vindo um bicho bom para os caras. Os caras falam, cara, é a nossa vida, é o nosso Natal, é o nosso ano. Tá nesse jogo aqui. Vamos segurar os caras. Os caras correram demais, deram a vida. Eu não estou falando que eles não dariam se isso não acontecer, se não acontecesse, se não tivesse nenhuma injeção financeira ali. Mas é outro tipo de jogo, né? O cara imagina, já não tem mais nada no campeonato. 2 rivais desmobilizados, né? Precisando da vitória do Avaí ali. Então, o Sport também está no caminho do Vitória. O Vitória, nessa quarta-feira, vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque. Depois visita o Sport, recebe o Mirassol, visita o Bragantino e termina contra o São Paulo, na última rodada. O Juventude, só para passar a régua nesses jogos. O Juventude recebe o Cruzeiro, visita o São Paulo. Voltando ao Campeonato Brasileiro, quero mostrar para vocês como é que foi essa troca de liderança desde a primeira rodada no Campeonato Brasileiro. Né? Essa troca de guarda. Porque o primeiro líder foi o Fortaleza na primeira rodada, depois foi o Corinthians. Né? Aí começa a brincadeira para valer. O Flamengo assume a liderança na terceira, fica 2 rodadas. O Palmeiras vai virar líder depois. Daí o Flamengo retoma. Aí o Palmeiras é líder da 7ª até a 10ª rodada. O Flamengo assume na 11ª, fica até a 13ª e vem o Cruzeiro. Mas eu acho que aí o Cruzeiro já tinha jogos a mais, né? Então, essa é a dúvida. Como é que é esse critério? Tinha. Porque Flamengo e Palmeiras pararam ali pela 12ª, 13ª rodada.
O jogo do Palmeiras da 12ª foi pago agora com o Santos. Isso. Quer dizer, o jogo do Flamengo da 12ª foi pago agora com o Sport, do Palmeiras da 13ª. O Cruzeiro tem essa vantagem, então, o Cruzeiro já mais tinha ao jogos, menos ali um jogo a mais que cada um, pelo menos. Ficou 3 rodadas na liderança, o Flamengo na 17ª volta à ponta, né? E aí fica da 17ª até a 26ª, e aí vem o Palmeiras. Na 27ª, ele ganha do São Paulo, aquele polêmico clássico no Morumbi, 3-2, o Flamengo perdia para o Bahia, 1-0, e o Palmeiras assumia a liderança. Ficou até a 33ª rodada líder. E aí, graças aos jogos atrasados, né, disputados nesse sábado, o Flamengo retoma a ponta. É isso. Com isso tá fácil, Serginho. Quem vai ser o campeão brasileiro? Agora é jogar a moeda para o alto. Eu falei até faz umas 2 semanas, antes dessa série do Palmeiras, que o Palmeiras estava um pouquinho mais firme em campo. Não estou nem olhando a classificação. E agora eu já não consigo dizer mais isso, porque esses 2 jogos, você falou do Mirassol, e eu ressalto o primeiro tempo contra o Mirassol, que é um negócio horroroso, né? O jogo contra o Santos, todo mundo fala, não, o Palmeiras estava completamente desfigurado. Foi melhor do que eu achava o Palmeiras, sabia? Contra o Santos, eu. E olha, esperava teve chance menos para do ganhar. Palmeiras. O segundo tempo. E teve chance para ganhar. Para mim, um pênalti claríssimo que não foi dado para mim. Um do claríssimo Maurício? a favor. Pra mim O também Igor achei Vinícius claro. no Maurício, não é? Roda os melhores momentos do É o jogo. Souza no Maurício. Eu esperava menos do Palmeiras. Mas, menos. assim, esse Palmeiras ele não estava tão desfigurado. Tinha vários jogadores que são... Cara, Você o tirou uns Flaco, 4 ou 5. o Flaco tem um tapa que ele dá na bola, passa rente, Nossa. mas ele tinha era o Luigi passando do lado Era o Luigi, esquerdo era o Luigi. sozinho, sem goleiro quase. Eu gostei do segundo tempo do Palmeiras. Mas Eu o Santos também. perdeu o gol no primeiro tempo Não, também. o Santos foi melhor do que o Palmeiras. O Santos né? foi Sim, melhor no durante geral, mais sim. tempo. O Santos foi superior ao Palmeiras. foi. Eu esperava vitória é justa. ainda menos do Palmeiras. Essa que é a questão. Mas eu esperava ainda menos. Mas sabe o que é mais doido? O time melhorou quando o Abel desfigurou mais o time. Desfigurou, que eu digo entre aspas. Ele começa a trocar a função dos jogadores ali. O Mikael, por exemplo, joga o segundo tempo de lateral esquerdo. O GFT joga o segundo tempo de ponta esquerda, para ter uma dupla na frente ali do Luigi com o Flaco Lopes, depois que faz as mexidas. E o time melhora, encaixa, melhora a marcação, passa a trabalhar mais a bola. É claro que tem uma queda física do Santos também, que só vai recuperar isso na reta final do jogo. Primeiro tempo do Santos foi muito... Eu não achei que o Palmeiras tenha feito um jogo péssimo, não. Acho que o primeiro tempo não foi bom. E aí é razoável, compreensível pelo cenário, não só do Palmeiras, mas do Santos, de busca por resultado, de melhora do Santos. O Santos melhorou nesse jogo, mostrou um futebol ali mais envolvente, boa movimentação, jogadores se encontrando no campo de ataque. Acho que o próprio Neymar... O Luigi entrou muito bem também. Mas o Flaco, assim, eu acho que a mudança tem muito a ver com o Flaco. O Flaco entra, mesmo perdendo uma chance clara ali de não tocar a bola. E pra mim foi pênalti. Não sei se a gente tem o lance aí pra rodar. Então, eu acho... a gente pode até discutir, mas ali o Maurício tem que botar de qualquer jeito lá pra dentro. Quando a bola tá chegando, ele tá mole, esperando. Ele tá esperando. Se ele dá um passo pra frente, vai firme, trava aqui, poderia ter voador ali que ele colocar lá, vai lá pra dentro. O PC Oliveira opinou que não foi, óbvio. Eu tô com o PC também, porque eu acho que o Souza ele vai na bola. Ele tá... E o Maurício está esperando ali. Não é que ele vai na bola, ele tenta botar o pé, porque ele fala, o Maurício vai chapar ela, eu vou botar o pé no espaço aqui, na trajetória da bola. Ele tentou fazer o bloqueio, ele não tentou nem tocar na bola. Ele tenta botar o pé pensando na trajetória em direção ao gol. Mas assim, se marcasse o pênalti, eu não ia achar incorreto. É porque eu acho que é um contato que não que impeça de participar, mas atrapalha muito. Desequilibra, cara, por trás. Eu entendo, eu posso até... Posterior de coxa aqui. Eu posso até achar que foi, mas o VAR não tem que entrar nesse lance. Sem dúvida que não. Se o juiz não deu ali, o VAR não tem que entrar no lance. Aí aquela lance. comunicação. Você viu o que aconteceu na área? Você viu o contato? Eu vi, acho que não foi nada. Então segue o jogo. Aí eu tô contigo. Entendeu? Olha só. Ele parou, esperou... Vai na bola, dá um tapa na bola. O conceito de lance claro ele é bem subjetivo. Eu, por exemplo, achei pênalti claro, mas muita gente, como o nosso maior especialista aqui, o PC, opinou que lance normal. Você, então, chamaria ele no VAR? Pra mim foi claro, mas assim, eu acho que eu tô sozinho. O conceito de lance claro é basicamente a minha opinião. Quando eu acho de que ele é claro. Eu penso assim... Mas é assim que funciona. Eu penso assim, acho que tem um jeito simples de você resolver isso. Se há um consenso na cabine, são 4 pessoas na cabine.
Se há um consenso de que foi pênalti claro, você chama. Se tá aqui e teve uma divisão de ideias, pô, então não lance Se VAR. for 3-1, tu acha que eu não... Eu acho não, eu deveria chamar se há consenso. Mas, assim, ou se o juiz não vê. Eu Ou acho se que o esse juiz não papo é vê. fundamental. O juiz não viu. O VAR é para isso, claro. Assim, eu eu Mas acho se que o juiz não viu e aqui estamos divergindo, vai chamar pra quê? Mas é o vai lá e o ver? juiz, a Não recomendação deu? é que o juiz tenha a chance de ter a melhor Mas alternativa. aí qualquer lance o protocolo ele pode... hoje é esse. O protocolo hoje é esse. Qualquer lance Pra vai, mim vai foi chamar... pênalti, mas eu concordo com esse protocolo. O juiz viu o contato? Qual foi a leitura dele do lance? Houve o contato, houve o choque, mas não é um choque faltoso. Então vai seguir o jogo. Perfeito, até porque seguirá sendo uma interpretação. E a interpretação do juiz, se foi de que o contato é limpo, segue o jogo. Concordo com vocês. Concordo com vocês. Eu acho aí que é mais mole do... Olha só como é que ele para, espera a bola chegar e... Cara, ali entra com bola e tudo. Eu acho que tem as duas entra coisas. com tesão Tem as duas louco, coisas. assim, Tem as toca duas lá na bola e... Agora, o Palmeiras jogou melhor do que eu esperava esse jogo e muito pior do que eu esperava contra o Mirassol. Então, assim, eu já achava esse jogo assim, quando se desenharam os desfalques de Datafé, eu falei, cara, esse jogo aqui o Palmeiras não vai ganhar. Do Mirassol eu achava que ia. E eu acho que o Palmeiras foi acima da minha expectativa sábado. Ele teve muita chance para ganhar o jogo. Mas é que a gente costuma dizer que um dos trunfos do Palmeiras é ter um elenco, um grande elenco, e que, de fato, o Abel usa bastante esse elenco. Então, eu não consigo ver esse Palmeiras completamente desfigurado, não vai acontecer nada. Ele não tinha dois jogadores que, para mim, são bastante importantes, que é o Piquerez na defesa, né, e o Gustavo Gomes também. Pô. Então, o Gomes menos, o Roque. Vitor Roque. Para mim, são esses dois. E o Flaco é meia bomba, gente. O Flaco podendo jogar 30 minutos. Eu acho que o desfalque do Gomes é muito pesado. Para esse tipo de jogo, de volume do adversário o tempo todo na área... É que assim, os reservas são ok. Então, o Roque não tem Serginho, reserva. Vamos então fazer uma comparação entre o Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras, que são os dois postulantes e que tem esse recheio, né? No elenco. Tu acha que o Flamengo ia ter facilidade com o time que jogou se o Sport mantém 11 em campo? Não ia. Não, claro. O início do jogo mostrou que o jogo era difícil. O Sport saiu na frente, teve duas chances ali com Léo Pereira, né? O rapidinho. Já tinha jogado bem contra o Galo. Ele sai bem, mas para finalizar é um desastre, né? Porque ele chuta mal, ele finaliza mal. Então ele tem volume, ele dá opção, ele é um cara importante para você desafogar, mas ele finaliza muito mal. Cara, o jogo ia ser outro, Serginho. O jogo ia ser outro. E a gente já está discutindo aqui os desfalques do Flamengo também. Isso. Aí ia colocar, mas não é um time formado para ter... Mas você concorda que assim, ainda, por exemplo, eu acho que o Palmeiras me surpreendeu porque era o Santos na Vila, né? O Santos jogando a vida na Vila Belmiro, né? Nesse caso, eu me surpreendi com a dificuldade do Flamengo, mesmo com o Flamengo esfacelado, por ser o Sport, por ser o time, um dos piores times da história dos pontos corridos. Então, mas o que a gente está falando é o seguinte, se não tem as duas expulsões... Ia ficar duro o jogo. Ia ser duro. E eu não cravaria, o Flamengo ia virar o jogo. Não sei. Também não. Nada indicava isso. Nada indicava. 11 contra 11, me decepcionei com o Flamengo. Eu também. 11 esse segundo cartão, para mim, exagerou. Esse aí, eu acho. Exagerou demais. O primeiro, ok. Mas o juiz exagerou? Eu acho. No primeiro tempo, praticamente todas as faltas do jogo, ele deu cartão. Então. Pois é. Ele deu também pro Pulgar, né? E deu pro João Vitor. Foram 7 faltas, se não me engano, no primeiro tempo. 7 faltas, 7 cartões. Saúl também. 7 faltas, 7 cartões. Cara, o futebol não é isso, não. Se esse é o padrão, você vai acabar expulsando muita gente. E como entrou bem no jogo Cebolinha, né? No segundo tempo. Tudo bem, era um jogo de um 10 contra 8, né? Falando ali de jogadores de linha. Mas também era assim para quem estava em campo antes, não estava conseguindo fazer o que ele fez. Então, acho que é motivo, sim, para a gente elogiar ele nesse sentido. E o time estava passando... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, trazendo sempre conteúdos para vocês sobre o Flamengo do nosso canal Mundo Fla React. Então, chegou até o final, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Lembrando para vocês que o próximo jogo do Mengão será o Fla-Flu contra o Fluminense no estádio do Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h30 da noite.